Queridos, estamos de volta com este importante assunto e agora no segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Professor Fábio Júnior, com toda a liberdade de comentar. Muito bem, o dízimo, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. E o primeiro subtópico desse tópico 2 traz a seguinte epígrafe: o dízimo era uma prática da lei. Ninguém discorda que o dízimo era uma prática da lei. Na lei haviam diretrizes que regulamentavam o dízimo, para qual finalidade seria a destinação e outras coisas referentes a esse tema. Mas essa verdade de que o dízimo era uma prática da lei, ela tem sido usada para deslegitimar a necessidade do dízimo na nova aliança, na graça. E o argumento que se utiliza é, não, o dízimo ele existia na lei, era uma prática da lei para uma finalidade específica, mas na graça, nós vivemos na graça, e a graça pressupõe a voluntariedade. Então não há que se falar em dízimo, porque isso ficou restrito ao período da lei, ao período mosaico, por assim dizer, a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Mas quando a gente se atém um pouco mais, quando nós nos atemos um pouco mais à Bíblia Sagrada, e aí a nossa leitura bíblica em classe ela é bem sugestiva nesse sentido. Aqueles que têm a lição, você pode se debruçar sobre esse texto da nossa leitura bíblica em classe com calma, né? Aqueles que não têm, procurem uma igreja e converse com o superintendente que ele vai providenciar para você uma lição. Então é bem sugestivo esse texto que nos diz e nos ensina que muito antes da lei, muito antes de existir aquele que foi usado por Deus, aquele para quem Deus entregou as tábuas da lei e posteriormente criou todo o código mosaico que foi desenvolvido a partir dos 10 mandamentos, muito antes disso, Abraão ele dizimou por esse princípio da voluntariedade. Nós já tivemos oportunidade de estudar lições aqui, que Jesus ele retoma conceitos primeiros. Quando nós falamos aqui de divórcio e casamento, nós vimos que existiram algumas práticas durante o período da lei, durante o período da humanidade até a vinda de Cristo, mas ele sempre retoma conceitos primeiros. E o caso do dízimo é importante nós também retomar os conceitos primeiros, porque se tinha uma finalidade específica para a lei, o dízimo, o fato de esta finalidade específica não existir na mesma proporção e nos mesmos moldes na nova aliança, não significa que é o princípio da devolução, daquilo que na realidade não é nosso, o princípio da mordomia, de que eu não sou dono, mas é Deus que me abençoa em tudo, em todo o meu ser, esse princípio persiste. E se talvez as necessidades da igreja na atualidade divirjam das necessidades do povo de Israel durante a lei, mas o fato é que necessidades ainda existem. E nós, como bem o pastor colocou, nós recebemos a grande comissão. A grande comissão é levar o evangelho a toda criatura. E eu preciso dizer para os irmãos aqui, com temor e tremor, que eu aceitei Jesus em um tempo de uma igreja que estava à noite com as luzes acesas. Alguém tinha feito a limpeza, tinha um pastor ali na igreja, à época o pastor não recebia a contribuição, mas tinha outros pastores que recebiam contribuição. Então essa grande comissão me alcançou em um local que precisava, que se utilizou de valores, de contribuições de irmãos para que mantesse a sua estrutura. Então, as necessidades continuam existindo e nós continuamos sendo mordomos de Deus. Com a graça, nós não se tornamos donos de nós mesmos. Não, com a graça, nós se tornamos de Cristo. Nós somos de Cristo. Cristo nos comprou, né? E uma vez nos comprando, Ele nos constituiu mordomos de seus bens, mordomos de todas as suas coisas que Ele coloca em nossas mãos. Então sim, a resposta é sim, o dízimo era uma prática da lei, mas, muito embora fosse assim, ele é muito anterior, ele já acontecia antes da lei existir, antes de Moisés sequer pensar em nascer,
ele já existia e continua existindo até os nossos dias, né? Eu retomo aqui, nós podemos encontrar várias desculpas para não aderir conforme deve ser aderido a esta realidade do dízimo, mas nós não podemos dizer de forma alguma que isso é uma distorção da vontade de Deus, porque o dízimo, para quem tem um coração voltado para a verdade bíblica, resta minimamente reconhecer que o dízimo foi uma realidade bíblica, é uma realidade bíblica, e essa realidade bíblica é muito anterior à lei, e é para os nossos dias sim. Então, para quem se encontra em uma situação de não estar fazendo as contribuições da forma adequada, resta calçar o sapato da humildade e passar a fazer, entendendo isso como um grande privilégio dado por Deus por nós, e pedir para Ele misericórdia para que a gente possa fazer tudo aquilo que Ele estabeleceu para que nós façamos. Não pode nascer no coração o sentimento de arrogância e achar que, não, isso não é para mim, eu não estou contribuindo nada. Repito, eu fui alcançado em um local em que tudo estava funcionando, pela graça de Deus no primeiro momento, é lógico, mas porque esse mesmo Deus usou pessoas para contribuírem e fazer com que aquele ambiente onde eu fui encontrado por Cristo propiciasse a minha chegada ali e a ministração da palavra de Deus e o alcance da minha alma para a glória de Deus. Continuando aqui nesse segundo subtópico, o segundo tópico da nossa lição, a doutrina bíblica do ataque, né? Do dízimo sob ataque. E um segundo subponto aqui que o autor coloca é o dízimo como contribuição imposta. Então, há vários, né, que para se esquivar da sua responsabilidade, principalmente em uma igreja a qual são membros, eles dizem que não devolvem o dízimo hoje porque consideram uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. E até parece bonito quando nós ouvimos tais discursos, mas se a gente for aí pegar esse tópico que está dizendo que é uma doutrina bíblica e um princípio estabelecido que rege essa área de manutenção da igreja, porque nós percebemos que hoje, né, a necessidade de construir, de edificar, de agregar o povo é uma realidade já bem patente. Onde você vai e tem um templo funcionando, você percebe que quanto mais aqueles que ali congregam-se, contribuem voluntariamente, principalmente cumprem o princípio, a doutrina da palavra do Senhor sobre o dízimo, retiram a 10ª parte aí daquilo que Deus deu para o seu sustento e investem na obra do Senhor, vocês veem igrejas aí bonitas, climatizadas, aqui mesmo na sala onde estamos gravando, né? Esse período que passamos aqui gravando faz parte dessa estrutura aqui da nossa sede em Rolim de Moura, é mantido pelos dízimos e ofertas de todos aqueles que entendem essa doutrina bíblica. E aqui, muitos que alegam não ter esse comprometimento dizem que é preciso de voluntariedade, é preciso que a contribuição nasça de um coração voluntário e de um coração que deseja assim fazê-lo, e não como algo que a palavra de Deus propõe para aqueles que entendem que o Senhor é dono de todas as coisas. Temos vários textos, inclusive Jesus se utilizando em alguns, falando, pressupondo isso, mas Paulo aqui, como coloca o comentarista, ele vai usar justamente um texto que identifica o sacerdócio levítico, e ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 9,13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então Paulo, ele está se referindo ao sacerdócio levítico, onde os levitas eles não tiveram parte na distribuição da terra. O Senhor falou para eles, você, a porção de vocês vão
né, ser mantido por mim. E tudo aquilo que era oferecido, trazido ao Senhor, né, em grãos, na 10ª parte, voluntariamente o povo trazia, o estabelecimento da lei, proporcionando o dizimar e regulamentando, ele direcionava a parte daqueles que ministravam no altar, sobreviviam daquilo. E hoje não é diferente. Paulo, falando desse sacerdócio, ele está reafirmando que na nova aliança também há essa necessidade. Tem muitas pessoas que dedicam integralmente para alcançar vidas, para aconselhar, para orar por pessoas. E aí eu costumo dizer que nós pastoreamos uma igreja aqui pela misericórdia de Deus, Congregação Éfeso, a família Éfeso, uma igreja abençoada. E eu costumo dizer para os irmãos ali, que se o Senhor nos proporcionasse apenas uma pessoa em todo o ano que se rendesse a Cristo, reconhecesse o seu pecado, na instrumentalidade daquele templo ali, que a energia é paga pelas contribuições dos fiéis, dos dízimos e ofertas, que a limpeza, que toda aquela estrutura tem a sua manutenção, cumprindo esse princípio, já valeria a pena essa nossa disponibilidade para sermos fiéis a Deus, cumprindo a palavra do Senhor, como nos diz aí, ou nos diz o textuário que lemos, contribuir financeiramente na obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. Então, colaborar na execução da obra do Senhor, principalmente porque o alvo mestre são as pessoas, e ali as pessoas vão, ouvem uma palavra, recebem um conselho. Ontem mesmo tivemos ali com um casal que estava tendo conflitos ali em sua casa. Ali nós aconselhemos, peguemos a palavra do Senhor, expomos alguns princípios que regem a vida a dois. Isso é um exemplo que eu estou citando. E naquela estrutura, com aquela iluminação, e é mantido pelos dízimos e ofertas daqueles que entendem esse princípio bíblico. E aqui Paulo vai dizer, aqui o comentarista diz, se esse não era um princípio válido na nova aliança, então como ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? E agora eu quero me referir a você que às vezes não concorda com esse princípio, com esse propósito, com esse projeto de Deus relacionado com as finanças. Se a igreja que você congrega dependesse única e exclusivamente do teu dízimo, da tua oferta, para pagar as suas contas de energia, a sua limpeza, a sua manutenção, essa igreja ainda estaria funcionando? Você ainda estaria congregando nela? Então tem muitas pessoas que não atentam para esse fato, querem desfrutar do resultado da fidelidade de alguns e não querem abraçar o propósito e o projeto de Deus para essa área. Tá bom? Vamos aí para um rápido intervalo e que Deus em Cristo vai se alimentando, vai compartilhando, que Deus em Cristo vai nos dando graça.